altura, o Dr. Rui Graça, que era um grande malandro, começou a fazer provocações das pessoas que lá estavam na relação de diálogo entre uns e outros. E a determinada altura começamos a ver o Sr. Luís Moreira muito zangado, já não sei com quem, mas tudo uma provocação que tinha feito o Rui Graça. Aparecia-nos lá também, convidámos várias vezes o Dr. João dos Santos, que era um colega de professor de Educação Física, psiquiatra, e que nos ia contando as histórias, digamos, que ele abordava a educação física na psiquiatria, e que dizia muitas vezes, às vezes às mamães que apareciam lá, a dizer que os meninos, os filhos estavam com problemas psicológicos muito grandes, e eu começava a receitar coisas para a mãe. Era uma pessoa muito engraçada e de facto também fez muitas vezes tortura connosco. Portanto, o Sindicato de Ensino Particular e esta vivência minha em Setúbal antes do 25 de Abril, eu já poderei entrar em pormenores mais sobre isto. Já depois do 25 de Abril, uma coisa para mim saliente, já de uma forma diferente, mais ligado ao associativismo desportivo, que foi a Direção-Geral dos Desportos, deixem-me que diga, do Mel de Carvalho, e muitos dos colegas que também aqui estão, em que foi de facto uma grande transformação na dinâmica desportiva, que ainda hoje tem reflexos. Eu hoje ainda encontrei na província coisa que não vi antes do 25 de Abril, que alguém aparecesse em cuecas a correr ali na província, dava-lhe um tiro, e agora vê-se isso com frequência, não é? Isto é apenas um exemplo daquilo que foi essa transformação durante aquele período a seguir ao 25 de Abril, com uma dinâmica muito grande. E por último, o quarto ponto que eu gostaria de salientar foi a das associações de professores e profissionais de educação física. Para mim, o mais intenso, mais vivido e mais de raiz. Mais de raiz. Por exemplo, aquela dinâmica a seguir ao 25 de Abril da Direção-Geral dos Desportos foi uma coisa fabulosa, quer dizer, as pessoas iam a todo lado de qualquer maneira. Eu cheguei a estar na Direção-Geral dos Desportos em Setúbal primeiro e depois aqui em Lisboa, e nós chegávamos a sair de Setúbal de manhã e irmos trabalhar com pequenos grupos de casas do povo, de associações recreativas, etc., até ao Cercal do Alentejo, que era o limite do distrito de Setúbal. Portanto, foi uma dinâmica grande. Para mim, depois, o associativismo de educação física foi uma coisa que estava mesmo a sentir a necessidade daquilo, e aquilo começou com dois desafiadores, nós chamamos desafiadores, o Rui Petrucci e o Luís Bom, que me apareceram em casa, e eu já andava bem maluco com a educação física, e eles apareceram em casa a desafiar. Eu sinceramente disse, pai, não sou capaz disso, já estava assim mais castigado, não é, dos embates que tinha levado, mas eles de facto entusiasmaram-me tanto que conseguimos arrancar. Mas eu volto ao princípio, volto ao Sindicato dos Professores de Ensino Particular, que a ânsia que nós tínhamos de ter alguma coisa para onde nos virar, para nos defender às vezes e para debater os nossos problemas, conseguimos juntar ali umas pessoas, depois os colegas, e foi o Mel de Carvalho, depois ainda tomou conta da sexta secção quando o Neita Fonseca saiu, mas era a única possibilidade que havia de fazer assim, meio oficialmente, encontros, sem estarmos à espera que entrasse alguém que nós não gostássemos pela porta dentro, não é? Portanto, foi de facto um momento marcante para mim, numa altura em que, como disse a Rosa, mais que duas pessoas já eram problemas juntarem-se, não é? E todas as dificuldades que nós tínhamos de profissão não podiam ser sequer debatidas. Eu conto, por exemplo, que quando comecei a trabalhar, não havia professores efetivos na educação física, éramos contratados do quadro, já era bem bom, contratados do quadro. Quando eu vim de Moçambique da tropa, como vos disse, quase 5 anos de serviço militar obrigatório, eu tinha concorrido, tinha ficado colocado em Portimão, no Liceu de Portimão. Meti-me no comboio, fui até ao Algarve, que eu não conhecia. Cheguei a Portimão, bati lá à porta do liceu, atendeu-me um senhor de cabelos brancos que era o reitor.
E eu disse, eu venho tomar posse. O fulano tal vem tomar posse. Não. O senhor não toma posse aqui. Toma posse da Direção-Geral em Lisboa, do Campo de Santana. Em Lisboa? Eles disseram que era aqui. Não, em Lisboa. Está lá em Mané. Com o telemóvel. O móvel, o gabinete, já não. Chega a Lisboa, diz uma senhora que já, pronto, toda a gente conhecia ali na Direção-Geral. Não, o senhor reitor está enganado. O senhor tem que tomar posse lá. É lá que tem que tomar posse. Eu não sou, eu vinha da tropa, estava assim um bocado assanhado, não é? Portanto, a senhora, Tropa era polícia militar. eu fui ao Algarve e vim. Polícia militar. Fui da Polícia Militar, fui do reconhecimento, fui parvo, fui lá. Miras e Armadilho. E então lá vou eu outra vez a Portimão, para vocês verem a falta de dignidade da forma como se tratavam. Não é? E eu, pronto, lá vou eu. Lá fui outra vez, cheguei o reitor e disse, senhor, desculpe lá, tenha paciência, mas o senhor tem que me dar posse, porque na Direção-Geral disseram, tem que ser aqui, o seu telefone para lá, faz favor. Não tem nada de telefonar, quem manda aqui sou eu. Não tem nada de telefonar. Não, mas lá não dou posse, o senhor aqui não dá, o que é que eu faço? Não sei, aqui não dou posse, vá lá. E eu voltei para trás e no caminho ia dizer assim, vou mandar estes gajos à fala. E vim à Direção-Geral e disse, a minha senhora, eu quero rescindir o contrato. Sim, não, contrato, não há vagas. Você fica sem vaga, nem daqui a 20 anos você tem outra vez uma vaga. A minha senhora, não quero, não sou palhaço, pronto, não quero. E então, rescindi o contrato e fui à procura de um lugar de professor eventual, toca-me no Pedro Nunes. Estou-vos a contar isto para vocês verem, de facto, a necessidade de termos alguma coisa a que nos agarrar. E às vezes, pronto, os colegas mais novos que me desculpem, mas às vezes estou a contar isto porque não tenho a percepção que isto que aconteceu, da maneira que este mundo está, pode voltar a acontecer. Pode voltar a acontecer. É o que eu penso. E então, onde é que eu digo? 2 vezes. Foi para o Pedro Nunes. Sou Mariano. O Pedro Nunes. O Mariano puxou para cima. O Miranda, depois faleceu, coitadito. Não sei se foi por montagem, ele morava ao lado do Cavaco, o Miranda, infante pronto, do meu curso, Miranda. Fui para lá, o reitor era um Dias Agudo, outra que eu não gostei. O senhor reitor mandou-me chamar ao gabinete dele por 2 vezes. Primeiro eu não liguei, à segunda também não liguei. O senhor não pode entrar no liceu fato treino. O senhor tem que vir casaco e gravata. Eu disse, eu não tenho gravata. Não sei, arranja uma. Não tenho. Marimbei, continuei a dar as aulas. Quando chegou ao fim das aulas, 10 de junho, normalmente depois dávamos serviço de exames até ao fim de julho, para ganhar os tostaditos, eram os eventuais. 10 de junho, o reitor mandou-me chamar, não tenho serviço para si. Eu disse, olha, o senhor se calhar vai passar pela vergonha. Eu vim aqui para a porta do liceu vender sorvetes aos miúdos. E só não vim à altura porque não era jeito para vir. Porque senão tinha vindo mesmo só para chatear o gajo. Mas o que é que eu fiz? Depois, olha, o Delfim Matos tinha lá umas aulas de natação que repartiu comigo na Praia Grande, de Sintra. E tinha um amigo que o pai era sócio do cinema São Jorge e Tivoli e fui vender bilhetes de cinema. Ganha mais do que professor para vender bilhetes de cinema. Portanto, vocês veem, então, quando se era eventual, vou tratar do quadro também, porque as vantagens não eram demasiadas. Não é? Então, há bocado a Rosa falou na questão do profissionalismo e tal. Houve uma altura que velhos professores, mais velhos do que eu, se bateram muito para que os professores de educação física passassem efetivos e acabaram por passar. Mas foi uma luta difícil também. Porque não havia meios, não havia associações, não havia sindicatos, não havia sociedades, não havia nada. Não havia nada.
E aquele grupo, de facto, sindicatos de pessoas assim em particular, desculpa, foi, para mim, foi bastante importante porque ganhei confiança e falámos de coisas que eu nunca tinha ouvido falar e de necessidades e formas de luta que nunca tinha ouvido falar. Só que a seguir fui para Beja, não é? Concorri para ter efetivo, finalmente, quando eu vi para efetivo, concorri para todo Portugal e as adjacentes, já era associado ali com a Maria Olinda, até há 47 anos, e fomos parar a Beja, também aí não havia proteção nenhuma. Tens que ser o homem que faz aí as atividades esportivas da Universidade Portuguesa, certo? Como é que se chama aquela população perto de certo? Pronto. Tinha que ir levar e buscar miúdos para fazer campeonatos e não sei o que, além de ter tido o azar, isto é uma coisa que também gostaria de vos contar, e não tínhamos visto, o estatuto dos professores, nessa altura, obrigava a que o professor efetivo mais novo da escola fosse o secretário da escola. Era só isto, fazia todas as atas, todas as reuniões, processos disciplinares, o tratamento da dispensa de pagamento de propinas dos miúdos que passavam o verão a trabalhar. Portanto, era tudo isso. Era tudo isso. E, quando não havia chefe de secretaria, na altura havia, o homem concorreu por não sei para onde, o Liceu de Beja ficou sem chefe de secretaria, aí vai eu a ter que fazer pagamentos às professores, não sei o quê e tal. Olha, eu conto isto, é engraçado, mas foi verdade. Eu, às vezes conseguia vir ao fim de semana a Lisboa, à casa dos meus pais, e o Olinda um dia acorda comigo, assim, pronto, já me fizeste enganar nas contas. Eu já dormia a fazer contas de cabeça, porque o Tribunal de Contas dizia que as contas da Secretaria estavam erradas, que não percebia nada daquilo. O vice-reitor era um malandro, pai, ele queria castigar, o reitor era um gajo que era, sei lá, não liga o gajo e tal. E onde é que eu me agarrava? Claro nenhum. Não podia protestar, quando protestava, arriscava. Às vezes, perdia um bocadinho as estribeiras, enfim. Eu não sou de mal feitio, mas às vezes saltava na tampa também. Setúbal. Eu chego a Setúbal e a mesma história. Havia chefe de secretaria. Quando eu lá cheguei, já não havia. Depois, não havia. Foi-se embora. Então, quando eu cheguei, já havia. E não sei se vocês se lembram, nós recebíamos por folha. Assinávamos uma folha a dizer que recebíamos. E chamava-se Neto, o chefe de secretaria. Depois foi para Almada e morreu pouco depois. Chefe de secretaria tinha a mania de implicar com os professores. Chamava 3 vezes, 4 vezes, venha receber, não vou receber, não sei o quê, depois tem que assinar aqui, tem que assinar ali, era um caso mal disposto. E eu um dia disse, vou trabalhar neste gajo. Assim, assina aqui como recebeu. Depois dava-nos o dinheiro, no envelope. Nós conferíamos e tal. Um dia chegou lá e disse, assina aqui. Eu disse, não, primeiro dê-me o dinheiro. Não, se é primeiro assina. Não. Primeiro dá-me o dinheiro. Mas o que é que eu dei a dar o dinheiro? Porque quando eu assim estou a dizer, recebi. Ora, eu não recebi ainda. A nossa paga. E depois eu assino. O homem entra para pelas paredes. Era um ambiente assim. O reitor era um homem que tinha vindo de Angola como dirigente da educação. Era também um gajo muito mal disposto. E a mulher dele era professora lá, era pior ainda. Criou-se ali um ambiente um bocado tenso. A Zaira, a nossa colega Zaira, a viúva do Francisco Alquerque, também estava lá nessa altura. Nós tentávamos, não tínhamos grandes condições de trabalho, tentávamos organizar aquilo como podíamos, só que a pressão do reitor não era bem ao professor, era ao secretário, era grande. Bom, isto para vos dizer que em Setúbal criou-se uma situação a determinada altura, e essa é que é mais importante, em que o senhor, que era o Sr. Novaes, que era o chefe da Gachila, lá dos
distrito, estava ligado a uma coisa que se chamava ANP, Ação Nacional Popular, e havia um rapazinho que era também professor, que não era professor, estava metido, que era o Sr. Teles Gomes. Vamos fazer os Jogos Juvenis de Setúbal. Havia os Jogos Juvenis de Barreiro, nascidos de raiz popular e eles queriam fazer, a Ação Nacional Popular, os Jogos Juvenis de Setúbal. E então começaram a divulgar aquilo, a apertar com a malta, vocês têm que entrar nisto, eu sei que nós temos uma ligação estreita à nacional portuguesa, isto não está no nosso trabalho, nós não podemos sequer fazer isso seria atropelar isto tudo, não pode, sei quê. Não havia condições. Mas eles iam que aparecia tudo, aparecia dinheiro para isto, para material, para fazer campos, para não sei o quê, não sei o que mais. E como a malta resistiu e começámos a juntar-nos, tais 16, começámos a juntar-nos, e eles começaram a não gostar daquilo e começaram a ir para jornais como a Bola, jogos no isto, só os professores de educação física que não querem, não sei o que, não sei o que mais. Na altura, isto foi de tal maneira que o Melo Carvalho e o Crespo estavam na direção de assistência do depois Exato, foi lá que eu fiz estágio com eles. Exatamente. E então, eles telefonam, o que é que se passa aí? Até um bocado virados contra a malta do lado, pensando que a malta estava a não querer, pá. E eu contei-lhes o que era, que os Jogos Juvenis, para eles, os Jogos Juvenis de Setúbal eram os Jogos Juvenis de Barreiro, não é? Quer dizer, era a mesma coisa. Não era. Era uma coisa fictícia e nós fizemos um levantamento de todas as instalações do Distrito de Setúbal, instalações e equipamentos, e provámos que aquilo não tinha o mínimo de condições, nem para as aulas curriculares, quanto mais para fazer aquela fantochada. E nós não nos recusávamos ao trabalho. Eu tentava dizer ao Luís, chegávamos ao fim sobretudo o ciclo preparatório, chegava ao fim do ano, em vez de estar a fazer serviço de exames, íamos com os miúdos para Troia e levávamos o material e fazíamos lá atividades desportivas com eles. Miúdos que às vezes nunca tinham nadado, nem fiz do mar, nem nada. Pronto. Impusemos, até o colega mais antigo, o Carrico do Rosário, que lá estava, se juntou a nós. Tivemos, claro, depois, o contraponto disto, que foi o Chico Albuquerque, no ano seguinte, deram-lhe um horário completo, todos os dias de manhã e de tarde. Todos os dias de manhã e de tarde. Não aqui, não ali. A mim, o reitor fez-me só esta brincadeira. Mudou-me o horário. Eu tive uma aula que faltei sem saber, sou chamado à secretaria, já tenho uma falta injustificada, fui ter com o reitor, mas o meu horário não é esse. Fui eu que mudei. Então, o senhor não disse nada, ninguém me disse nada. Não sei. Você falta injustificada. Claro que no ano seguinte, convoquei para Almada, onde vim encontrar um tipo de associativismo, de facto, esse tudo era muito confuso. Era confuso e era... A perseguição existia, porque eu tinha conhecido em Moçambique o Zeca Afonso, tinha sido meu aluno, tinha aprendido junto comigo, e depois vinha reencontrá-lo em Setúbal. E encontrávamos, não é? E ele também ajudava a festa, não é? E incentivando a malta. E tudo isto se sabia, e nós ficámos sob uma pressão tal que o Chico Albuquerque ainda teve lá mais de 1 ou 2 anos, e depois eu vim para Almada. Em Almada encontrei um ambiente completamente diferente, um associativismo cultural e desportivo bastante desenvolvido, mas às vezes também com umas guerras intestinas entre os clubes, as coletividades e tal. Era mais para a atribuição de subsídios, às vezes isso complicava, mas era um ambiente completamente diferente. Completamente diferente, onde era possível também trabalhar de maneira diferente. Era que fizessem perguntas, que é para eu desabafar e para ver se... É que sabe bem, sabe? Eu depois passo a falar sozinho em casa e a mulher é que é natura, não é? Depois a rir-me e tal, protesto, mas assim, vamos aqui conversando. Direção-Geral dos Desportos. Quando se dá o 25 de Abril, eu estava a dar aulas com o Francisco Albuquerque no INEF, de natação.
Dá-se o 25 de Abril, a confusão que se gerou na altura foi um bocado complicada. Depois o Jorge Crespo ainda tentou agarrar aquilo, mas o soltou a tardia. Qualquer dia. Perdeu, já foi, não foi? Já baixou. Também complicava a vida ao Jorge Crespo. O Jorge Crespo ainda quis que eu fosse para lá para o júri, fazer concurso, mas tinha currículo para ficar. Na altura não concorri porque o orçamento familiar já se tinha ressentido na altura em que eu estava a dar natação, tinha que ir todos os dias, tinha que almoçar, não sei o quê. E embora tivesse gostado daquele trabalho, a verdade é que não podia continuar nele. Regressei à Almada, e a Almada, depois, passado pouco tempo, sou recadeado, então, dá-se 25 de Abril. Tenho uma proposta que era de um colega que em Setúbal, também com a Setúbal na cabeça, me faz uma proposta de ficar como delegado de direções de ordens dos esportes em Setúbal. Não aceitei, porque sabia que o Mel Carvalho estava coisa e não queria estar, digamos, a misturar coisas. O Mel Carvalho depois convidou-me para ficar em Setúbal, mas como técnico lá da delegação. Tivemos azar aí porque o delegado que depois ficou era um homem que tinha muitas dificuldades, nós queríamos fazer as coisas e ele não sabia como e tal, tivemos, digamos, um bocado de dificuldade, e então, na altura, disse, não, eu não continuo aqui, vim para Lisboa, na altura, em Mel Carvalho, atribuiu-me a parte federada do judo, luta, boxe e rei, tudo que era porrada. Não era ela. Ela estava lá nessa altura. Pronto, e eu estava num gabinete com o Vital de Melo e o Alves Barbosa. O Alves Barbosa contava-nos as histórias do ciclismo, como é que eles enganavam nos exames da urina, não é? Por isso é que acabaram com as mangas compridas para o ciclismo, não é? Então contava-nos isso tudo. E eu e o Vital de Melo ouvimos aquelas histórias com muita atenção, mas também tínhamos que trabalhar, não é? O Vital de Melo, um dia, começa a implicar com o Alves Barbosa. Não é isso do doping e tal. E o Alves Barbosa assim, não ia entrar com uma coisa dessa. E trouxe. E o Vital de Melo, pimba, meteu aquilo. Eu nunca vi o Vital de Melo trabalhar tanto nesse. Eu telefonava, eu recebia telefonemas, eu escrevia, não sei o quê. No dia seguinte, eram só telefonemas e chatices, porque o gajo não sabia o que é que estava a fazer. Mas era uma atividade voltada, e tal mesmo. Bom, mas isto é a parte cómica, porque a parte de trabalho foi de facto fabuloso, aquele tipo de trabalho, Mel Carvalho. Depois, então, quando o Jorge Crespo foi para o centro de documentação, que me incentivou ainda mais as publicações. Houve ali um grande empenhamento de muita gente, em várias circunstâncias, em condições muito difíceis, mas era aquela altura, pronto, em que eu senti, passei do 8 a 80, quer dizer, não tínhamos nada. Depois, de repente, o Mel Carvalho consegue aquelas verbas todas do fundo de fomento, não é? Tu ainda tratavas também de equipamentos e não sei o quê, não é? Consegue, e aquilo, era preciso dinheiro para fazer estas coisas, claro, mas fazia-se, porque havia, de facto, um ânimo extraordinário. As pessoas faziam tudo, a qualquer hora, fosse como fosse. É uma coisa, quando a gente, hoje, olha para a televisão, fica assustado. Porque aquela dinâmica, eu nem antes nem depois, da parte do Estado, nunca consegui. Mas o Estado ele conseguiu porque ele tinha projetos muito antes de ir para diretor-geral, tinha projetos muito sérios e sabia o que é que queria, o que é que estava a fazer. E sabíamos também, muitos de nós tínhamos conversado muito antes com ele, e sabíamos, digamos, daquilo
que era possível fazer, desde que houvesse apoio, como havia, não é? Depois, claro, eu sou como é o Cardia, mais uma vez, dá cabo do Mel Carvalho, vai tudo para a rua. Eu pedi para voltar ao Liceu da Almada, voltei ao Liceu da Almada, e depois continuei ali há algum tempo, liguei-me à Federação do Judo também. No judo, o associativismo era diferente, o associativismo desportivo, portanto, que tem características, embora a direção-geral de desportos também fosse associativismo desportivo, sobretudo, mas tinha, digamos, uma forma diferente, tinha o apoio do Estado e era, digamos, a orientação desportiva, não é? E nas federações, enfim, não é? A federação onde trabalhei lá, por 2 vezes, a última vez foi já nos anos 90, como responsável pela formação, e pronto, foi também mais uma forma de associativismo que foi-me grato, porque no judo eu tive uma oportunidade única de fazer a minha primeira formação recíproca com o Monstro da Silva. Recíproca não, porque eu não dava nada, era que nada a mim. Eu não tinha nada para lhe dar, não tinha nada. Fizemos ações de formação para os judos, onde eu aprendi, de facto, aquilo que eu não conhecia. No meu tempo, a área do treino, era o quê? Não era nada, não é? E pronto, depois, porquê? Porque era uma forma de formação em que nós estávamos, não era? Todos os preletores estavam em todas as sessões de todos, não é? Portanto, uns aprendiam com os outros ali, mas de uma forma muito intensa, porque era um curso, às vezes chegavam a 15 dias, de manhã à tarde e à noite, para tirar dúvidas, e não sei o que mais, não é? Ou ainda que para duas formas, teve que tratar dos miúdos, enfim, precisa. Por último, são mais 5 minutos? Se o professor estivesse de acordo, está a entrar já num domínio que eu acho que a professora Rosa, e na linha da nossa conversa ontem, a professora Rosa já colocou aqui, talvez possa ser, se estiverem de acordo, uma questão que podemos discutir hoje, que é, na década de 80, forma-se a STEF, desencadeia-se a organização das APEFs, depois a APEF de Braga, a APEF de Almada de Seixal, a APEF de Coimbra, depois a APEF do Algarve, a APEF de Barreiro de Moita, enfim, Viana de Castelo Branco, o litoral alentejano, depois Évora, várias associações. Mas também uma referência importante do associativismo que não está aqui a ser colocada, e há aqui pessoas. Era a primeira parte da parte. Eu julgaria que talvez fosse importante mobilizar agora essa quarta parte para essa discussão sobre essa questão, que é como é que nós hoje vemos e explicamos esse movimento, essa corrente, porque isto até nem foi uma corrente, foi mesmo uma maré, que foi acumulando e aparece o queria lembrar aqui que não foi só a CPF, não foram só as APFs, foram as associações de treinadores. Foi a NTB, com os cursos de formação de treinadores, que foi no início muito forte, e depois logo de seguida, particularmente, se não estou em erro, e aqui está das pessoas que esteve especialmente ligado à NTB, e os cursos de Coimbra, que nós, jovens estudantes, alunos do professor Emílio, íamos lá espreitar, porque éramos de terceiro ano, íamos tentar acompanhar os documentos e o plano de desenvolvimento, nessa altura do basquete, foi uma coisa, em julho de 78, 79, 77, 77 anos. Foi muito, ao nível da MTV, foi muito. Quase 75. Não, mas na década, quando eu estava no ISEF, foi lançado, nessa altura, professora, o plano de desenvolvimento de 75. Estão logo nas origens proporcionada pelos novos trabalhos. Sim, mas já com a chancela da MTV. Não. Isto é, os planos de desenvolvimento eram do âmbito da direção-geral dos esportes, portanto, exatamente. Eu, quando estava a referir o plano de desenvolvimento do basquete e das modalidades, não é o nível da direção-geral dos esportes, é o nível da formação de treinadores, dos cursos de formação. Sim, já com a NTB.
já com a constituição da NTB. E depois a Associação de Treinadores de Natação. E depois de atletismo, enfim. E depois um conjunto de treinadores de judo, enfim. E nessa altura, verifica-se o levantar dessa maré. Portanto, há um movimento fortíssimo de associativismo. E em relação, só também para estimular o debate, para os mais jovens, notem que em todas as tertúlias, a questão da Direção-Geral de Desportos de Belo Carvalho está muito presente aqui na sala. Está muito presente aqui na sala. As grandes lideranças profissionais que nós tivemos foram de pessoas que estiveram a todos os níveis envolvidos na Direção-Geral de Desportos de Belo Carvalho, que durou 2 anos. Não foram 20 anos, não estamos a falar de 200 anos, há 2 aninhos, 75 e 76. Eu estava num curso de monitores de lutas amadoras em Lagos, em agosto de 1976, quando o Belo Carvalho recebe a notícia e comunica com o Galantinho e, portanto, todo aquele processo desencadeia, e depois nós vamos para os nossos núcleos fazer uma movimentação, a posteriori, muito forte, de reação à medida política e de reação, e, portanto, tentar perspectivar como é que havia de nos mantermos ligados com as centenas de tapetes que estavam espalhados pelo país, tapetes, tabela, tudo. Portanto, foi só 2 anos. Foi uma coisa extraordinária. Foi uma crise de crescimento, foi um florescer de possibilidades que ainda hoje mantém vivo muita imaginação. Mantém viva muita imaginação que foi gerada nessa altura. Portanto, eu julgo que talvez fosse interessante, mesmo para o futuro, nós precisamos do associativismo, precisamos de uma afirmação, precisamos muito de uma identidade que não deixe que aconteça aquilo que a Rosa, a professora Rosa dos Santos Duarte e o professor Manuel Pedreira aqui denunciaram, que era o isolamento individual perante a autoridade, sem que nós, do nosso lado, tivéssemos uma autoridade que pudesse dialogar. Hoje nós vamos à Assembleia da República, hoje há declarações nos jornais, hoje há ecos das nossas tomadas de posição, hoje temos o site da CPF, do CNAPF, que pode facilmente ser consultado, temos as nossas faculdades com uma formação universitária que talvez tenha pulverizado e fragmentado a universidade, mas talvez também para explicação do debate, não lembro isto, foi quando aumentou o número de diplomados de educação física, e os diplomados de educação física não eram uma geração tão caseira como era a de INEF, digamos assim, por bem uma expressão, mas no curso eram uns 200, no primeiro curso, no curso a seguir eram 200 e tal. Também acabaram 50 anos depois, mas foram por todo lado, bacharéis, licenciados, foi um movimento extraordinário, nunca tinha havido no INEF números daqueles. E o ISEF do Porto, ao mesmo tempo, em 76, 77, 78, começa a gerar 100 e tal bacharéis, 40 e tal licenciados por ano, por todo o lado. Ao mesmo tempo que em 82, entra o FMI, pela segunda vez, com a Teresa Cardassian, e coloca-se o problema de as construções desportivas escolares passarem para a segunda fase das construções das escolas, porque com o dinheiro de 4 pavilhões construía-se uma escola a mais. Ou com outras contas diziam que era com o dinheiro de 3 pavilhões, os pavilhões eram tão caros, as instalações para a educação física eram tão caras, as escolas eram tão baratas, que eram pré-fabricados, leves, pré-fabricados mais betão. E com o dinheiro de 3 instalações, isso, com essas contas feitas para as direções gerais, por nós, faziam-se mais uma escola. E, portanto, eles fizeram as contas. Quer dizer, em vez de pôr educação física nas escolas todas, não como educação física, como os alcatroados, como as tabelas de básica, olha, e as balizas, e construímos mais escolas porque a explosão escolar estava nessa altura aí. E, portanto, é neste contexto de grandes esperanças e grandes frustrações da afirmação profissional e da realização profissional que se dá esse impulso de construção de até piscinas, de pavilhões, de instalações em escolas, depois com a entrada na Comunidade Europeia, com o FEDER, com financiamento para se construir entre as câmaras e as escolas instalações que fossem para a comunidade e que fossem abertas, o que deu como origem, por exemplo, nós em Almada temos, por exemplo, estou a ver ali a colega Ana Lúcia, que tem ao pé de casa dela 3 pavilhões, nenhum é de escolas, e há 2 escolas sem pavilhão nenhum. Ainda agora. Estou a falar da Conceição e Silva. Fui trabalhar para a Conceição e Silva, não havia pavilhão, continuava a não haver pavilhão.
a Amélia Leal e o conjunto de Guilherme e de outros colegas que lá estavam a trabalhar, vieram trabalhar para a António da Costa, porque lá não tinham horário, porque não tinham instalações e o Conselho Diretivo não conseguia fazer horário. Portanto, é neste contexto de grandes esperanças geradas pela Direção-Geral de Desportos, geradas pelo projeto do Melo de Carvalho, que é um projeto de equipe, colegial, já é muito associativo, já é muito participado, já tem um espírito muito democrático, já tem um espírito de grande militância, já tem um espírito de afirmação profissional, portanto, em que ao professor e ao especialista não cumpre só cumprir o que a autoridade manda, mas sim apresentar escolhas, apresentar propostas. Eu era aluno do primeiro ano e fui fazer um trabalho, entrevistar o Fernando Mota, para a introdução à educação física. E eu passei lá um mês nas instalações, na Infante Santo, e aquela gente estava a conversar comigo 10 minutos, a seguir tinha que fazer uma proposta, fazer uma reunião, que eu ficava à espera de 2 horas para eles virem da reunião e continuar a conversa. Estavam permanentemente, e essa é a vossa experiência, permanentemente em reunião, permanentemente a gerar propostas de desenvolvimento. Portanto, a não pensar apenas no que a realidade permitia. E essa foi a grande lição que a minha geração recebeu de vós. Vocês pensavam a possibilidade de uma nova realidade. Não era o que se podia fazer dentro da caixa. Era uma caixa diferente. E nós aprendemos com vocês a pensar fora da caixa. Isso foi inestimável. Isso foi inestimável. Porque o professor, o especialista de educação física, não era só o dos automatismos e das rotinas. Era o das regras, era o dos projetos, era o das propostas, era toda uma outra linguagem. Era toda uma atitude. Portanto, depois, um conjunto de professores e de especialistas das suas atividades, o professor que estava a falar na Federação foi presidente da Federação. E muitos outros que foram presidentes das federações. Na maior parte das federações nessa altura, na maior parte das federações desportivas, foram professores de educação física que assumiram as presidências federativas. Em grandes federações. Ou então, em quadros técnicos, nas direções técnicas, deram a volta. Falo, por exemplo, na Federação de Futebol, do Mirandela da Costa. Portanto, no atletismo, na ginástica, tudo isso que nós conhecemos. Portanto, não foi só na educação física. Foi na educação física, foi no desporto, foi na universidade, foi esse levantar de alma, que era uma alma que tinha sido alimentada nas gerações anteriores. Tinha sido alimentada por vocês. Portanto, nós somos os tais anõezinhos, como dizia, somos os tais anõezinhos que se puseram aos ombros dos gigantes. Há alguns dos quais continuam hoje com o maior protagonismo. Com o maior protagonismo. Nos jornais, nas tomadas de posição, nas posições dos catedráticos que hoje tomaram posição quando a educação física foi atacada, nas ações de formação, na formação contínua, dentro da universidade, continuam tudo lá. Portanto, eu gostava, talvez, que a partir dessa experiência vossa da CPF e do CNAPF, são duas vias paralelas que fazem uma sinergia importante, porque são duas vozes em uníssono. A mim sempre me pareceu melhor haver duas vozes em uníssono do que uma voz única. Sempre pareceu que o poder ouve melhor e percebe melhor em estereofonia do que em monocórdico. Acho que polimórfico é melhor. A inteligência é sempre múltipla. Em pessoas e em ideias, e em vozes. E é preciso multiplicar as vozes. E, portanto, porquê é que as vozes se multiplicaram nessa altura? O que é que vocês puseram na nossa comida na cantina lá do ISEF? O que é que puseram o que é que nos deram a beber copos? O que é que tinha aquelas aguardentezinhas lá em casa quando fizemos o projeto do desporto escolar? Vinha lá do Minho, pá, o que é que era aquilo? Sei lá. O que é que havia naquelas reuniões de sindicatos, as reuniões nos plenários? O que é que havia nisso tudo? Eu, quando estive na escola, tive sempre sindicatos. Os sindicatos eram fortíssimos. Não é? Parece ao milagre da educação física. Não, os sindicatos eram fortíssimos. Nós tínhamos reuniões sindicais formais todos os meses. Havia todas as semanas reunião de grupo e todos os meses reunião de sindicato, onde se discutia tudo, a política. Discutia-se o que era melhor para o país, para as pessoas. Não era o que é que nos mandavam que fosse melhor. E esta mudança de imaginação, era este debate que eu talvez, professor, gostaria que refletíssemos abertamente. Porque hoje talvez haja uma crise de protagonismo dos jovens. Nós, nessa altura, os jovens e os menos jovens, mais experientes, os mais experientes e os mais jovens, conjugavam ideias diferentes e o que nós tínhamos mais jovens, para a Ana Ferro, para o Ricardo, para os mais jovens que estão aqui, é que eles tratavam-nos como igual.
Eles calavam-se como estou a fazer agora comigo, porque é preciso ter muita paciência. Aliás, a pedagogia sempre foi ciência e paciência. Eles tinham muita paciência com os mais novos, porque nós dizíamos disparados todos e davam-nos força. Portanto, eles não davam sermões. Os nossos professores não nos davam sermões. Os nossos professores não nos davam-nos exemplos. Os nossos professores não nos davam receitas, davam-nos ideias. Os nossos professores não nos davam promessas, davam-nos práticas, mostravam como é que se fazia, faziam mesmo. E atiravam-se para a frente como os mais jovens entre nós. Isto é muito importante. Debatiam e assumiam a polémica. Nós vivíamos um mundo de polémicas. Não era um mundo de prédicas. Era um mundo de polémicas mesmo. E isso era extraordinariamente importante para a inteligência que é necessária para a nossa prática. A SPEF e o CNAPEF acho que têm sido, umas vezes melhores, às vezes piores, têm sido uma forma de encontro, de debate e de liberdade que acho que a maioria dos colegas não têm consciência disso. Eu acho que são complementares, a SPEF e a CNAPEF, as APEFs. Quando tu e eu me convidaram para entrarmos para a Associação da Almada e depois acabou por ser a própria Associação da Almada a dinamizar, eu não gosto de estar aqui a fazer desafios, mas o Luís, o Rui Petrucci, o Monteiro, a militante mais importante da educação física, que é a Lídia Carvalho. O Jorge Mira deram muito, se entusiasmaram de tal maneira às pessoas. Eu próprio tive muito receio no princípio de avançar com aquilo, porque já estava um bocado castigado e até estava já mais velhote, não tinha a dinâmica. Eu fui aprendendo com eles, não é? Mais velhote era o quê? 50 anos? É? 50? Pois, olha, hoje, 50 para arrancar com essas coisas, não é? Mas eu acho que são complementares a SPEF e a CNAPEF e acho que é preferível manter-se assim. Eu, por exemplo, quando a SPEF se formou, fiquei entusiasmado e tal, não sei o quê, mas eu não sentia muita apetência, porque eu não estava muito ligado à área científica, não é? Eu tive uma vida diferente, tive um contacto mais com a prática e tal, e nas associações eu vi que aquilo começava a dar resposta às coisas que as pessoas tinham no dia a dia, não é? Portanto, a debater os assuntos. E depois, naturalmente, quer dizer, o poder para corta daqui, corta dali, não sei o quê. Então, até me dizias que era interessante eu falar na questão do exame de Estado, daquilo que ela falou. Mas eu vivi uma situação horrível, pá. Nessa altura até foi o sindicato que me ajudou, mas eu tive que fazer muita procura, tive quase 7 anos num combate, pá, violento com o Ministério da Educação, porque houve um estúpido, um secretário de Estado, que se chamava, nunca mais esqueço o nome dele, eu tenho fraca memória para nomes, Bracinha Vieira. Bracinha Vieira. Faz um despacho que praticamente colocava as pessoas de educação física eu tive no 8º escalão à espera para passar ao 10º e nunca me pagaram os anos económicos finos. Andei ali a patinar, porque fiz logo uma exposição. Quando eu fiz o meu curso de Educação Física, havia apenas 2 escolas de formação de professores em Portugal. Um era o Instituto Nacional de Educação Física e outro era a Escola de Administração Primária. Não havia mais nenhuma. E então este senhor secretário de Estado, que além de ser ignorante das questões de educação, não sabe pensar, era um gajo de direito. Direito deve ser o direito tirado também ali, não sei, às cavalitas, não sei. Eu fiz uma exposição, e não foi só o secretário de Estado. Infelizmente, na altura, o Conselho Diretivo da Escola onde eu estava portou-se muito mal comigo porque foi mais restritivo, por medo, do que o próprio secretário de Estado. Aquilo era um despacho que ultrapassava decretos-leis. Só que sabem como é que é isto dos tribunais. Eu andei quase 7 anos naquilo, eu estava lá, e eu dizia assim, então, eu estou a fazer um trabalho na equipa de programas, que muito me honrou e que fiz o que pude, não fiz muito, mas fiz o que pude. Estou a colaborar, estou a dar apoio ao Ministério que me diz
eu não tenho categoria a subir ao 10º escalão. Mas que é isto? Quer dizer, e escrevi, quando escrevi, pronto, também disse as verdades, não é? Disse as verdades. Mas os tribunais deram-me razão. Todos os níveis de tribunais. Chegou ao fim, para vocês verem que mesmo com associações, com sindicato, a advogada do sindicato pôs tudo aquilo em termos jurídicos, mas é que tive que andar. Havia, à procura de documentação, havia decretos-leis que já nem a imprensa nacional tinha. Tive que ir à biblioteca da Câmara Municipal e tudo a procurar. Consegui fazer um projeto daquilo, ela ajudou-me a fazer aquilo, andámos a patinar com o Ministério, o Secretário de Estado, a última, eu não respondia, ele não respondia àquilo que eu escrevia. E por 2 ou 3 vezes fui lá acima ao conceito, no andar do Ministério, onde eu estava, e a Secretária de Estado dizia que não havia resposta. Eu disse, meu chefe, desculpe lá, isto eu tenho que dar resposta. E ela pronto era. Senão, qualquer coisa já estava passada a cabeça, a próxima vez que ela venha, Os colegas mais novos estão a ver bem esta situação. O professor Pedreira estava no topo da carreira. De repente, sabe, o professor Sebastião Cruz, por exemplo, que a escola dele deu-lhe. Estava no topo da carreira. Sai uma legislação a dizer, para vocês estarem no topo da carreira, têm que ter feito exame de Estado. Exame de Estado era aquilo que os outros professores, como a professora Rosa escolheu nessa altura, e lutou, era aquilo que era preciso os outros professores de letras, ou de ciência, ou de matemática fazer para ficarem profissionalizados. Eram licenciados. Mas estes já tinham. Já tinham os exploradores que no próprio curso. Portanto, de repente, aquilo que eles já tinham não valia nada por uma lei de agora. Não se chama era um despacho, ainda por cima. Porque não tinham exame de Estado. Não se chama. Sendo que na lei do exame de Estado se dizia que o exame de Estado era aquilo que os professores tinham que fazer no caso de não terem estágio pedagógico. Não. Coisa. Era o que tinham que fazer para acabar o curso. Para acabar o curso, porque não tinham esse estágio integrado, coisa que só tinham 2. Os professores do primeiro ciclo e os professores de Educação Física. Mas aos professores do primeiro ciclo Reconheceram. Para os de Educação Sim, Física exame de não. Estado. Houve muitas escolas que leram, de facto, a lei como ela estava. Os colegas que estavam nas escolas tinham. Era o professor Sebastião Cruz, na Francisco Aguda. A Dina Contreira. A Dina Contreira, também. na escola Zé Fadores. O professor Pedreira, que estava na Fernão Mendes Pinto, tendo sido o Conselho Diretivo, sendo delegado à profissionalização, tendo montado aquela escola desde que era uma secção do Dom João de Castro, onde hoje é o Fórum de Rui Correia, o presidente do Conselho Diretivo da escola, nessa altura, legalista, para não fazer má figura, não quis reconhecer. Mas como o professor Pedreira